Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. De volta aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai abordar a instalação do Linux, da distribuição Debian. No caso, eu vou fazer a instalação no meu MacBook M1, como sempre. Quem acompanha o canal sabe que eu utilizo sempre aqui para os meus labs aqui o meu MacBook M1. Porém, eu acho que o estudo de hoje vai servir para a gente fazer um estudo geral do Linux, distribuição Debian. Então, se você tiver um MacBook M1, ok, mas você não precisa necessariamente se ater ao procedimento de instalação do UTM. Eu vou fazer o procedimento de instalação, vou subir também um servidor web conhecido como Nginx, e nele vou usar lá um wget ou um curl para poder baixar um projeto qualquer para poder subir, só para a gente ver todo o processo de instalação, do servidor web, que é bem simples. Eu acho que vai te dar algumas dicas e é um vídeo bem interessante. Por que eu estou voltando nesse assunto, depois de falar tanto em Docker, depois de falar tanto em microserviços, falar um pouco de cluster de Swarm? Por que eu estou voltando no raiz do Linux? Bom, primeiro que assim, hoje, a galera DevOps que começa a trabalhar com cloud, eu já percebi que algumas pessoas não são root users de Linux, tá? O cara conhece bastante de cloud, mas se colocar ele de frente para o Linux, ele vai dar uma titubeada, não me entenda mal. Então eu acho interessante, volta e meia, a gente voltar nesse conteúdo mais raiz de Linux para aprender um pouquinho, para pegar um pouco mais de traquejo, que com certeza vai te ajudar, você que está começando a estudar Cloud Computing, engenharia de cloud, esse tipo de papo que logo a gente vai ter aqui no canal, beleza? Mas antes, queria pedir a sua inscrição. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal, dá essa força aí. A gente está chegando próximo lá dos 700 inscritos, já passei das 2.300 horas, estou quase batendo, mais um pouquinho eu consigo bater a meta de monetização, beleza? Então é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou abrir o lab daqui a pouquinho, vai se estender um pouco, não muito, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Fica até o final desse vídeo, tem bastante coisa legal, beleza? Vamos lá então, valeu! Vamos lá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo. Dessa vez a gente vai utilizar também o UTM, um virtualizador muito utilizado para macOS, e dessa vez a gente vai fazer a instalação, a gente vai abordar a instalação do Debian, Linux distribuição Debian, versão para ARM. Deixar bem frisado isso aqui, tá? Se você tiver um MacBook e for fazer o download, na descrição do vídeo eu vou deixar, no caso, para quem estiver fazendo a instalação a partir de um MacBook, para distro versão ARM, tá bom? Mas se você não estiver fazendo, não tem problema, vale o aprendizado, vale aqui as observações. Você pode buscar também uma versão do Debian para x64. Vamos lá então, criação de máquina, eu vou adicionar aqui, Virtualize, Linux, eu vou escolher a opção por boot em mesh, tem bastante passos aqui para a gente ver, tá? Aqui eu já salvei dentro da pasta Debian no meu desktop, eu vou adicionar, vou dar um continuar aqui. Aqui não precisa de tanta memória, de 4 GB, eu vou descer para 2 GB. Aqui CPU eu vou colocar, por mera precaução, eu vou colocar 2 núcleos de CPU, continuo. Não vou mexer aqui no HD, no espaço em disco, vou continuar. Aqui eu também não mexo nada, seria a parte de diretórios compartilhados. Eu vou manter, e aqui ele te dá faz um resumo das configurações da sua máquina. Então sua máquina tem 2 núcleos de CPU, 68 GB de storage de HD, seria um HD, né? E 2 GB de memória RAM. Bom, vou salvar. Antes de iniciar a máquina eu preciso fazer 2 alterações. Na verdade, uma alteração só, tá? Eu vou clicar aqui em propriedades, você pode utilizar, se você estiver utilizando um outro virtualizador, não tem problema. Eu vou vir aqui na interface de rede e vou trocar essa opção para Bridge. Para quê? Porque depois que nós concluirmos a instalação, eu vou conectar nessa máquina via SSH. Para isso, eu preciso que a minha máquina virtual, que a minha VM, receba um IP do mesmo range da minha rede, atendido aqui pelo meu roteador do meu Wi-Fi, ok? Bom, vamos lá. Salvei, agora eu vou inicializar a instalação. Vamos combinar o seguinte, os períodos mais longos eu vou cortar o vídeo, para a gente não perder muito tempo. Ó, já caiu na tela de instalação, eu vou apertar o Enter, Install, e aí a gente começa a instalação do Debian. Bom, aqui
Mera configuração, tá? Eu vou escolher o English, eu vou pelo teclado Enter, United States, American, o mapeamento do teclado, American English. Ele começa a carregar os módulos. Vamos lá. Ele começa a fazer as configurações de rede, IPv6. Aqui não demora muito não. A parte que ele mais demora é quando ele começar a procurar o melhor repositório para poder configurar o Debian, o melhor repositório de pacote. Aí ele demora um pouquinho. Nesse ponto eu vou cortar. Nos próximos passos ele vai pedir para dar um nome à máquina, vai pedir para criar um usuário, configuração de senha de root, ó. Por favor, entre o hostname para esse computador. Eu vou deixar como Debian, vou apertar o Enter, ele vai continuar. Ele pede para que eu configure um domínio, não vou mexer nisso, aperto Enter para continuar. E vamos lá, o que ele pede agora? Ele pede para que eu cadastre uma senha para o usuário root. Eu vou colocar uma senha aqui. Pede para que eu redigite a senha, eu coloco a mesma senha. Agora ele pede para que... Ah tá, pede para que eu configure um novo usuário para conectar. CMVAS. Eu vou manter CMVAS também. Pede para que eu coloque uma senha, eu vou colocar uma senha para eu confirmar a senha. Ok, bom, iniciando agora a parte de rede. Configurando, ele pede qual região configurar, eu vou colocar essa primeira Eastern. Deixa ele continuar. Ele está iniciando o particionamento, eu vou escolher aqui a primeira opção. Use Entire Disk. Virtual disco, lá o valor total. Agora ele está dizendo que vai criar os arquivos do particionamento, ok. Vai pedir para confirmar, ok. E agora ele me informa que todos os dados serão apagados quando formatar. Eu com a tecla Tab vou lá para o Yes e continuo. Bom, ele já criou a partição do jeito que a gente colocou lá. Tinha outras opções, mas não vem ao caso explicar uma por uma. Eu escolhi a primeira default, padrão, né? Criei lá a partição e agora ele está formatando, está descompactando os arquivos e continuando com a instalação. Se eu não estiver enganado, a próxima tela ele vai procurar o melhor repositório e aí sim eu vou precisar pausar o vídeo e retornar quando ele encontrar e prosseguir com a instalação. Ok, vamos lá. Eu vou dizer que não. Vou manter aqui. Debian.org, deb.debian.org, eu vou deixar como repositório mirror padrão, né? De onde ele vai buscar os pacotes. Ele pede para que eu configure um proxy de saída. Não preciso disso, não tenho isso aqui, ele usa a minha rede direta, não tenho regra nenhuma. Eu vou continuar. E aí sim, ele vai configurar o gerenciador de pacotes, o apt get. Bom, eu vou pausar o vídeo agora, ele vai demorar um pouquinho, tá? Então eu vou dar como não. Aí ele me pergunta quais os pacotes eu quero instalar. Com a barra de espaço eu vou marcar o Desktop Environment e o GNOME. E eu vou desmarcar, já está até desmarcado o Web Server, porque depois a gente vai fazer a instalação. Deixa marcado o SSH Server para a gente poder conectar. Com o Tab eu vou para a tecla Enter. Tá, ele vai proceder com a instalação. Eu vou pausar o vídeo um pouquinho, tá? Bom, agora ele está instalando o Groove, concluindo a instalação. Depois que ele bootar, a gente vai estopar a máquina, vai parar a máquina virtual, a VM, para poder alterar a sequência de boot, para fazer com que ele não boote novamente pela ISO, tá? Logo assim que eu der o continuar aqui, ele já fechou a instalação. Vamos lá então. Ok. Agora a gente vai estopar a máquina. Beleza, então agora eu vou fazer um stop da máquina aqui. E vou trocar a sequência de boot. Você pode fazer no seu virtualizador que você estiver usando, ou você pode também fazer aqui no UTM, tá? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou tirar vou colocar essa opção de Image Type do DVD, colocar para segundo plano, vou arrastar esse de baixo para cima, melhor esse aqui de cima para baixo, e vou colocar para aquele boot pelo Disk Image em primeiro plano. Vou salvar, e aí quando ele partir, ele já vai partir agora
com a instalação que nós fizemos do Debian. Então ele vai partir com a parte gráfica. A gente vai fazer algumas ações rapidinhas ali na parte gráfica, que é criar um usuário para poder se conectar via SSH, tá bom? A gente vai alternar para root, vamos ver aqui, ó. Bom, usuário CMVAS que eu criei, vou colocar a senha, ok. O usuário CMVAS, ele não tem permissão para trocar para root. Por quê? Porque eu vou precisar instalar o pacote NetTools, que não vem nativamente aqui, pelo menos nessa distro do Debian. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário chamado DevOps, vou dar ele permissões de administrador e aí sim eu vou conseguir trocar, fazer o sudo do usuário DevOps para root e aí sim poder instalar os pacotes que eu preciso. Então vamos lá. Bom, rapidinho aqui, parte gráfica do Debian, não tem nada de diferente, ela é bem primitiva, inclusive essa distribuição aqui, eu acho. Vamos lá então, vamos voltar aqui. Vem aqui em cima, deixa eu ver se eu ainda me lembro, hein? Settings, aí a gente vem aqui embaixo, Users, tá aqui, ó. Eu vou desbloquear para fazer outras cositas más, e aí sim eu vou adicionar um usuário. Eu vou chamar esse usuário de DevOps. Vou colocar uma senha para ele. Peraí. Colocar ele como administrador aqui, a permissão, e vou cadastrar uma senha para ele. Set a new password. Assim como eu fiz com o outro. Confirma. A senha tem que ser atender aos parâmetros de segurança. Então tem que ser uma senha um pouco mais complexa. Ok, eu vou adicionar agora. Adicionou o usuário DevOps, beleza. O que eu faço agora? Bom, agora eu vou fazer um logout e vou me logar com o usuário DevOps. Clico aqui, logout. Fechei o usuário CMVAS, vou me logar com o usuário DevOps. Vamos lá, ok. Tinha digitado a senha errada aquela hora. Bom, hora de brincar, vamos para o terminal agora. Cliquei em atividades, aqui eu vou escrever terminal, o nosso terminal SSH. Vamos lá. Vou dar um sudo, vou trocar para sudo su para superusuário, vou digitar minha senha. Esse usuário eu tenho permissão de trocar para root, vocês podem ver aqui, ó, já estou como usuário root, né? Aí eu preciso saber qual é o IP da minha máquina para que eu possa me logar via SSH. Ele não tem o ifconfig adicionado. Para isso eu vou ter que fazer o apt-get install e NetTools. Só que, como boa prática, é sempre bom a gente, antes de fazer qualquer coisa no apt-get, numa instalação nova, a gente fazer um apt-get update. E aí ele vai começar a atualizar o repositório. Já foi? Já. Então vamos lá. apt-get install NetTools, que é o pacote lá de ferramentas de rede. Bom, já foi. Vamos limpar a tela. Vamos ver se ele tem o ifconfig. Opa, tem sim, ó. Então vamos lá, gente, ó, esse aqui é o IP da minha rede, tá? Da minha rede aqui é o IP da máquina. Então 92.168.0.62. Aí eu vou abrir aqui o meu prompt de comando. Eita, tá uma bagunça isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos lá. Opa. Tá lá embaixo. SSH DevOps, meu usuário, né? Arroba 192.168.0 que? 0.62? Opa, digitei uma vírgula aqui. Beleza, bati lá. Yes. Agora eu vou digitar aqui meu usuário. Aí. Digitei a senha errada. Ok, estou logado. Estou logado na minha maquininha agora, ó. Olha que coisa legal. Estou logado nela. Vamos para o raiz. No comando df para ver se está tudo certo. Aqui o barra que a gente criou de 68 GB. 3.9 utilizado. 55 disponível.
Beleza, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver aqui no meu passo a passo. A gente vai instalar o curl, que a gente vai precisar dele depois. Ou eu posso fazer o seguinte, vamos instalar, deixa eu ver se ele tem aqui o wget, que eu acho que é até mais prático. Tá, ele já tem o wget nativo. Então vamos instalar o servidor web, que é o Nginx. Vamos lá. apt-get install Nginx. Opa, não dei o sudo, desculpa. Sudo, preciso trocar até aqui no terminal. Vamos lá. A gente não repara meus erros aqui de digitação e de concatenação, porque já são agora meia-noite e 36, eu já tô batendo pino. apt-get install Nginx. Ok, bom, ele identifica lá no repositório e pergunta se quer continuar, eu vou dizer que sim, yes. E ele vai fazer a instalação do Nginx. Será que foi? Vamos ver. Service Nginx status. Bom, tá ativo e já está rodando. Ó. Eu dei um service Nginx, saber se o serviço Nginx, para saber o status dele, ele já subiu rodando. Como é que a gente vai saber se ele está rodando? Hã? Vamos fazer agora apt-get install do curl. apt-get install curl. Foi. Bom, para testar, saber se o Nginx está rodando, eu vou fazer um curl-i localhost, I maiúsculo, localhost, para saber se o servidor web está respondendo localmente. Olha aí, ó. Perfeito, né? Olha lá. HTTP 200, o status code 200, servidor Nginx versão 1.18 e aqui o restante do cabeçalho. Aqui eu só dei o "-i" para ele poder imprimir só o cabeçalho. Agora ele traz todo o site. O que a gente pode fazer para testar também? 192.168.0.62 eu tinha aqui das instalações anteriores. Aí, ó. Welcome to Nginx. Perfeito. Rodando. Bom, voltando para o nosso estudo aqui, deixa eu dar um clear, jogar a tela lá para cima, tentar aumentar um pouco a tela. Ok, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para dentro do diretório onde fica o projeto doc-root, document root, onde ficam os arquivos do projeto que roda esse index do Nginx, né, que seria o document root. Eu vou jogar aqui dentro um projeto que eu já deixei anotado, um projeto open source rapidinho, só para a gente subir aqui um projetinho e a gente ver a coisa acontecer, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para dentro do /var www, aqui tem um diretório HTML, é onde fica, olha lá, o index do Debian. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar o meu projeto aqui dentro, na verdade nada mais é do que um index, tá? Como é que eu faço? Eu deixei anotado aqui, eu acho que eu deixei, vamos lá. Vamos ver aqui, peraí. Deixei anotado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um wget para dentro desse endereço. Ele vai baixar o index aqui dentro e a gente vai poder subir. Vamos ver se baixou. Olha lá, index.html. Ok, baixou. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai renomear esse cara, vamos tirar ele de produção e vamos subir o index.html que está aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer assim, mv index.nginx para index.nginx, aqui eu vou botar um bkp, underline bkp. Tá, então ficou somente o index.html, para a gente poder subir. Vamos ver o que tem nesse projeto. Vamos fazer um reload no Nginx. Service, Nginx, restart, deixa eu ver se tem opção de restart. Tá. Status. Tá rodando. Aí, ó. Subiu, viu? Esse era um projetinho que eu queria mostrar só para vocês, só para dar um certo impacto. É um projeto site web gratuito aqui, tá vendo? A gente entrou lá, fez um wget, ele baixou o index lá com algumas prioridades, não é um projeto completo. Para quem nunca tinha mexido aqui, nunca tinha mexido nesse nível
Peraí que acho que ele veio meio com uma travada aqui. Bom, eu dei um status. De como que a gente faz para subir uma distribuição Debian. A gente criou um usuário com permissão. A gente criou um usuário com permissão de admin, de root, né, para que ele pudesse dar um sudo. Depois a gente logou via SSH com o IP que a gente recebeu. A gente fez a instalação do Nginx, que é um servidor web, ok? Depois a gente baixou um projeto, jogou lá dentro e fez um reload, um restart do Nginx e subiu o projeto, voltou. Subiu o projeto numa boa aqui dentro, tá? E depois, para que isso tivesse feito, eu renomeei o arquivo principal, o index do padrão do Nginx, e deixei só o index.html, que foi do projeto que eu baixei lá. Bom, para mostrar para vocês isso aqui, beleza? Acho que é um exercício bem interessante para quem vem colocando no canal vídeos de, como eu falei na introdução do vídeo, né? Vídeos sobre Docker, sobre microserviço, sobre Swarm. Agora eu voltei às raízes do Linux. Também não foi nenhum estudo aprofundado de Linux, mas só para a gente exercitar a mexer no pinguinzinho aí nativamente. Se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Eu te agradeço mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau.